mais completo e eficaz é o meu favor, pelo qual a mente, numa embriaguez permanente, sem nenhum esforço, se enche de alegria, de prazeres, de entusiasmo. Nem deixo nenhum mortal sem o meu dom, ao passo que os dons dos outros deuses vão ora para um, ora para outro. Não jorre em toda parte para expulsar as preocupações um doce e generoso vinho, fértil em esperanças. Há poucos a beleza, dom de Vênus, ainda menos são aqueles a quem cabe a eloquência, dom de Mercúrio. Não muitos obtêm a riqueza com o favor de Hércules, tampouco Júpiter homérico concede a todos o poder. Muitas vezes Marte nega seu apoio a ambos os contendores. Eu, a loucura, sou a única a apertar a todos igualmente num abraço generoso. Esse é um trecho do livro Elogio da Loucura, escrito em 1509, uma grande sátira do escritor, teólogo e filósofo holandês Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã também era um grande humanista. Embora acreditasse em Deus, ele colocava o ser humano e a condição humana acima de tudo e acreditava no livre-arbítrio. O livro é dedicado ao amigo Thomas Moros e é uma crítica à sociedade da época de Erasmo, marcada pelo Renascimento que acontece ali na virada do século XV para o século XVI. E esse livro também inspirou o processo das significativas mudanças que determinaram o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Quem narra o texto é a própria loucura, a sua personificação, que se autodenomina deusa, que quer demonstrar que é bastante presente em nossas vidas e transforma a vida de cada um de nós em algo mais leve e descontraído. A obra tira um pouco essa carga pejorativa que existe em torno da loucura e a opõe à sabedoria, ao equilíbrio, à razão e à sensatez, que tornariam a vida mais chata e sem graça. A narradora, a própria loucura, irônica, bem-humorada e orgulhosa de sua condição, faz um elogio a si mesma e diz que ela alegra aos deuses e aos homens. Ela afirma que a natureza teve a prudência de distribuir por todos os lados um pouco de loucura. A loucura diz que a vida seria mais triste e sem sabor, sem graça, se ela não existisse, que ela é vasta e tem muitas facetas. Ela diz que a mente dos seres humanos é elaborada de tal forma que ela é mais conduzida pela ficção do que pela verdade. A loucura fala que a graça, o encanto, o magnetismo das crianças vem da sua falta de juízo. A loucura defende que quem mais se afasta dela, menos vive, até chegar à velhice, que seria insuportável se ela, a própria loucura, não viesse em auxílio dos idosos e os transformasse de novo em crianças. A loucura chega a perguntar em que se diferencia na realidade os velhos e as crianças, se não nas rugas e nos anos que nos idosos são mais numerosos. A loucura é capaz de prolongar a fugitiva juventude e manter a velhice distante. Ela também diz que é responsável pela amizade e pergunta: pois bem, fechar os olhos, enganar-se, fazer-se de cego, iludir-se a respeito dos defeitos dos amigos, amar e apreciar como qualidades alguns de seus vícios mais evidentes, não será talvez algo de muito próximo da loucura? A loucura também se diz responsável pela manutenção dos casamentos e que sem ela
nenhum relacionamento ou sociedade duraria. O povo enjoaria do governante, o empregado do patrão, o professor do aluno, o amigo do amigo, a mulher do marido, o hóspede do anfitrião e daí por diante. Se não se enganassem uns aos outros com adulações ou fingindo não ver certas coisas, essas relações seriam impossíveis. É também por causa da loucura que os soldados vão para a guerra. A loucura se pergunta se existe alguém mais feliz do que os homens chamados de desmiolados. Eles não têm medo da morte, o que não é pouco. Eles não têm remorsos, não têm medo de aparições e não são ansiosos. Ignoram o medo, a vergonha, a ambição, a inveja e até o amor e estão imunes ao pecado. As pessoas sempre têm sentimentos agradáveis em relação aos loucos. Os loucos são francos. A loucura faz uma comparação interessante. O louco é transparente, alegre e traduz tudo o que traz no coração. Já os sábios, representados, por exemplo, pelos filósofos, juristas, teólogos, ao contrário, buscam o equilíbrio, a sensatez e por isso são enfadonhos. Ao fato de ninguém erguer templos a ela, a loucura, ela diz não querer nenhum templo, porque ela dispõe do universo inteiro e tem tantas estátuas quanto são os homens que mostram na face a sua imagem em destaque. Bom, Elogio da Loucura é um grande e interessante livro, merece ser lido. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo encontro.